Então vamos lá, meus amigos. Eu queria só fazer uns comentários sobre os tumores hepáticos. Dizer então que com o advento de ultrassom e tomografia, os tumores de localização hepática estão sendo cada vez mais assim de fácil identificação. Isso causa até uma ansiedade, uma apreensão para a classe médica, uma vez tem que se oferecer alguma conduta frente a um achado dessa natureza. Os tumores hepáticos, eles podem ter origem do fígado, a partir dos hepatócitos, do epitélio dos ductos biliares ou do tecido mesenquimal hepático. Tá? Ou pode se implantar no parênquima hepático a partir de lesões primárias em outros órgãos, próximos ou distantes. Então, seria a lesão metastática, né? Não sendo a lesão primária de fígado. Então, em adultos, as metástases hepáticas são os tumores principais de localização hepática. Esta relação acaba se invertendo na África subsaariana e no leste asiático. Agora, em crianças, os tumores malignos primários são os mais frequentes do que as metástases e tumores benignos. Então, se você encontra uma lesão hepática numa criança, é fortemente suspeito que esse tumor seja de origem maligna. Bem, vamos falar então dos tipos dos tumores, né? Nós temos os tumores benignos, né? Os tumores benignos hepáticos, nós temos os tumores epiteliais, que são o adenoma hepatocelular, tumor esse que tem uma forte relação com o uso de anticoncepcional em mulheres. Quanto maior a concentração de estrógeno no anticoncepcional, maior a chance de desenvolver tal lesão. Então você tem os tumores epiteliais, tipo adenoma hepatocelular, a hiperplasia nodular focal, a hiperplasia regenerativa nodular, adenoma de ductos biliares, cistoadenoma biliar, papilomatose biliar intrahepática, e de origem mesodérmica, você tem o hemangioma cavernoso. Esses são tumores benignos. Você tem os pseudos tumores, que são a peliose hepática, o cisto simples, um amartoma mesenquimal ou um abscesso hepático. São ditos pseudotumores. Já os tumores malignos hepáticos, de origem epitelial, você tem um carcinoma hepatocelular, o carcinoma fibrolamelar, o hepatoblastoma em crianças é um tumor maligno, né? Frequentemente encontrado em crianças. Hepatoblastoma. O colangiocarcinoma, o cistoadenocarcinoma biliar. Então, esses são os epiteliais malignos. Você tem os malignos de origem mesodérmica, que são o hemangiosarcoma, o hemangioendotelioma epitelial, o sarcoma embrionário indiferenciado e o rabdomiosarcoma embrionário. E, por fim, o linfoma. Então, essa é uma divisão de tumores benignos, pseudotumores e tumores malignos encontrados no fígado. Então, em
em relação ao adenoma hepatocelular, que é um tumor benigno, o risco de se desenvolver esse tumor em mulheres que fazem uso de anticoncepcional por 5 a 7 anos é 5 vezes maior que na população geral e 25 vezes maior quando o uso é por período superior a 9 anos. Então, só para lembrar esta relação. Então, o anticoncepcional não está só relacionado à maior incidência do adenoma hepatocelular, que são 93% dos casos. Mas também esses tumores tendem a ser maiores nessas usuárias e evoluir com maior risco de sangramento quando comparado àqueles adenomas hepatocelulares que surgem em pacientes não usuários. Então, na usuária do anticoncepcional, além da chance de aparecimento, quando aparece, eles podem sangrar mais, e isso é complicado. Então, além de se relacionarem ao uso do anticoncepcional, os adenomas hepatocelulares ocorrem em associação também com diabetes mellitus, glicogenose tipo 1 e 3, gravidez, uso crônico de esteroides anabolizantes. Um dado esse interessante que casos de adenoma múltiplos são muito mais relacionados a glicogenoses que o uso de anticoncepcional oral. O adenoma hepatocelular, então, é um tumor geralmente único, algumas vezes múltiplo, principalmente em pacientes portadoras de glicogenose. É um tumor macio, bem circunscrito, com ou sem cápsula, varia de tamanho entre 1 a 30 centímetros, medindo normal de 8 a 15 centímetros de diâmetro, né? Esse é o padrão. Pode haver áreas centrais de necrose e hemorragia. Tá? Histologicamente, o tumor é caracterizado pela presença de hepatócitos discretamente atípicos, dispostos em cordões, separado por sinusoides dilatados e com finas paredes, o que pode justificar sua tendência hemorrágica, já que esses sinusoides têm uma parede tênue, né? Uma característica marcante é que a ausência de ductos biliares, a ausência de tratos portais e, na maioria desses pacientes, também a ausência de célula de Kupfer. Isso é uma característica histológica, né? Quando já está na mão do patologista. Apesar, então, de poder ser um achado incidental, um exame de ultrassom e tomografia, já num paciente assintomático, o adenoma hepatocelular frequentemente cursa com uma diversidade de sintomas, como uma dor epigástrica, o hipocôndrio direito, seria o sintoma mais comum, 52% das vezes. Causado por sangramento ou infarto intramural. Então, quando sangra, quando infarta, você começa a sentir a dor. A qual essa dor pode ser súbita, intensa, em 30% dos pacientes. Aí você pode encontrar uma hepatomegalia, já no tumor maior, ou no próprio sangramento. A dor abdominal pode ter uma característica crônica ou intermitente, até em 25% das vezes, causada por compressão já de estruturas próximas. Ou sintomas compatíveis com uma ruptura subcapsular, ou para o peritônio livre, essa ruptura, né? Então, essa dor abdominal de forma súbita, já vai ter uma palidez cutânea, hipotensão arterial, ou mesmo a morte, porque o sangramento pode ser intenso. Vale ressaltar que a ruptura ocorre comumente com tumores
solitários e grandes. Embora o principal fator de risco seja a sua localização superficial. Então, ou muito grande ou muito superficial, a chance de ocorrer ruptura e sangramento e suas complicações são frequentes. Então, o sangramento ocorre de 25% a 41%, com a mortalidade de 6%. Os sintomas são agudos, frequentemente, e surgem durante ou logo após uma menstruação. Tem uma relação do sangramento com a menstruação do adenoma hepatocelular. Num laboratório, você pode identificar a alfa-fetoproteína e testes bioquímicos hepáticos normais, tá? Exceto por eventual elevação da fosfatase alcalina e da gama-glutamiltranspeptidase, a gama-GT. Então, uma elevação discreta da fosfatase alcalina e da gama-GT. Em alguns subgrupos de pacientes que evoluem com hemorragia intratumoral ou intraperitoneal, ou ainda nos casos de adenoma hepático, com 10 e mais adenomas. Então, o diagnóstico é feito por imagem, tomo ultrassom, ressonância. Você pode utilizar a arteriografia hepática, que já é um exame invasivo, também pode identificar tais tumores. Esse seria um tumor que merece muita atenção pela sua frequência. Então, você pode necessitar de uma ressecção do tumor para se ter o diagnóstico histopatológico. Você pode ter biópsias percutâneas por aspiração para identificar o tumor, mas isso tem um elevado risco de sangramento, as biópsias percutâneas, e de baixo valor diagnóstico. O tratamento do adenoma hepatocelular vai consistir fundamentalmente numa excisão cirúrgica, em virtude de risco de hemorragia intramural e intraperitoneal, com uma mortalidade de 21%. Você não vai esperar sangrar para fazer a ressecção cirúrgica. Há um risco também de baixo, né, esse risco, mas tem o risco de transformação maligna para carcinoma hepatocelular. Frequentemente é frequente a dificuldade de diferenciação histológica com hepatocarcinoma bem diferenciado. Então, tendo essa dificuldade, é melhor, achou o tumor, é melhor tirar. Na dúvida, tira. O adenoma multifocal ou difusos, os adenomas difusos e multifocais, podem recorrer até transplante ortotópico de fígado como tratamento. Principalmente se a alfa-fetoproteína estiver aumentada ou se uma transformação maligna já tiver sido diagnosticada. Aí o transplante é o tratamento. Se o transplante ortotópico de fígado não for possível, uma ultrassom e dosagem da alfa-fetoproteína a cada 6 meses é aconselhável. Você não consegue fazer o transplante, então você tem que fazer um acompanhamento dessa lesão com o ultrassom e a dosagem da alfa-fetoproteína a cada 6 meses, né?
se isso tiver um aumento, se o tumor crescer demais, tem que fazer a cirurgia. Embolização pode ser usada para controlar o sangramento. Você vai lá, matéria hepática, e vai embolizar para parar de sangrar. Mas também para reduzir o tamanho do tumor no pré-operatório, ou para aliviar sintomas em pacientes que não é possível sofrer o procedimento cirúrgico. Bem, fica aqui algumas discussões no caso dos adenomas que são abaixo de 4 ou 5 centímetros, adenomas pequenos, abaixo de 4 centímetros, que são assintomáticos ou em usuárias de pílulas. Há uma controvérsia. Uns advogam que tem que fazer ressecção de qualquer tipo de adenoma, outros defendem que esses adenomas sejam manejados de uma forma conservadora, com suspensão do anticoncepcional e acompanhamento seriado, exames de ultrassom e alfa-fetoproteína. A não regressão dessa lesão no acompanhamento, cada 6 meses, tornaria então a indicação de cirurgia. Agora, se o adenoma hepatocelular não for retirado, por alguma razão, as mulheres devem ser orientadas a cessar o uso do anticoncepcional, como já foi discutido, pela razão que já foi discutido, e manter um método contraceptivo não hormonal, em virtude dos riscos, para ser realmente riscos potenciais de uma gestação, já exposto anteriormente. Então, não é aconselhável a mulher engravidar, tendo um tumor, por pequeno que seja, dado já o diagnóstico de adenoma hepatocelular, não é aconselhável gravidez, mas usa um método contraceptivo não hormonal. Bem, esse foi um comentário breve do adenoma hepatocelular. Obrigado.